Olá, bom dia. São 6 horas e 1 minutinho. O programa A Notícia de Frente começando agora. Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à edição de hoje. Senado aprova teto do ICMS. Peça orçamentária na Assembleia Legislativa não prevê a realização de concurso público para o ano de 2023. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Então, seja muito bem-vindo, professor Haroldo Arruda. Bom dia, Luciana Gavilha, bom dia, Daniel Petingil, bom dia a você que nos acompanha bem cedinho aqui no programa Notícia de Frente. Hoje eu acordei o galo, você acredita nisso? Opa! Eu que acordei o galo. Teve insônia? Recebi um convite especial para participar do programa com o Mortadela na Rádio Vila Real, para informar as pessoas logo cedo. 5 horas da manhã eu já estava com ele, que é campeão de audiência na Rádio Vila Real, né? Um excelente locutor. Então, não tem como sair de lá e não aprender uma frase nova, um jargão. Conta aí, qual foi a do dia? Eu acho espetacular. O cara perguntou para ele assim, como é que você tá, Mortadela? Ele falou assim, estou igual arreio, né? Apertado, mas por cima, entendeu? Interessante, eles inventam as coisas, eu acho interessante isso, né? Bom dia a você, um excelente dia, uma terça-feira abençoada, iluminada, e espera que vem mais frio. Parece que ele está indo embora, mas não está indo não, hein? Parece que vai esfriar mais, Daniel. Já pensou? Chapada, como é que vai estar final de semana com esse evento lá do Rick Mack, né? Verdade. E nem começou o inverno. E nem começou o inverno Dia 21. ainda. Você tá louco. Dia 21 apenas começa o inverno. Bom dia para você, Daniel Petingil, seja muito bem-vindo. Bom dia, Luciana. Bom dia, professor Haroldo. Bom dia a você que nos assiste em todo o estado. É muito frio ainda, são 13 graus nesse momento, mas deve esquentar de hoje para amanhã, nos próximos dias, mas eu acho que uma nova frente fria já está se aproximando aí, né? Pois de Mato Grosso, realmente. É isso aí, friozinho ainda não foi do embora, Laninha, permanece, né? Laninha. É isso mesmo, né? Permanece ainda. Quem tomou banho, tomou, Luciana, entendeu? Não tem essa, só semana que vem agora, né, Coité? Né? Não é coisa nenhuma, gente. Daniel, por favor. Oi, se esfriar de hoje, só vai esquentar na próxima segunda. Hã? Como é que faz? Como é que faz? As ondas de frio estão durando, né, em Mato Grosso. Não é muito tradicional isso. Quem né? pode ficar rebuçado, o dia inteiro fica rebuçado. Ele fica lá quieto, rebuçado, entendeu? E tá tudo certo, sem problema nenhum. Ou então toma aquele banho tcheco, aquele banho, né, que é só mais ou menos, entendeu? E vai embora. Tá bom. Vamos mudar de assunto, porque, olha, esse assunto aqui de higiene pessoal não é o forte do professor Haroldo Arruda. Vou te salvar nesse momento, viu, professor? Gente, vamos então começar essa edição com o Daniel Petingil trazendo para a gente os destaques do jornal A Gazeta que circula em todo o estado de Mato Grosso. Vamos lá, Luciana. Na terça-feira, 14 de junho de 2022, corte profundo no ICMS. O estado prevê queda de até R$1 bilhão. Como você já destacou, e foi aprovado no Senado ontem, né, esse congelamento do ICMS para combustíveis, energia, telecomunicações e transporte coletivo. Em Mato Grosso, esse seria o impacto causado, né? Se a alíquota de 17% padronizada continuar e for incidir sobre todos esses setores. Logo aqui abaixo nós já temos outro destaque, uma comunidade terapêutica foi interditada em Cuiabá e cerca de 400 pessoas ameaçam voltar a morar nas ruas. Está sendo feito o despejo dessas pessoas na comunidade terapêutica Valentes de Davi. Influenza em Mato Grosso, apenas 42,7% foram imunizados. Restam apenas 10 dias para o fim da campanha de vacinação e até o momento nem metade do público alvo foi alcançado ainda aqui em Mato Grosso. Carne bovina vira artigo de luxo no prato do dia a dia. Isso foi também uma pesquisa do Banco BTG Pactual, que aponta que 55% dos brasileiros pararam de comer carne bovina devido à disparada dos preços. Luciana também já destacou o orçamento, logo abaixo, o orçamento de 2023 não inclui o concurso público. É a LDO por enquanto, né? As diretrizes orçamentárias para o ano que vem. Não há essa previsão de concurso público na saúde, como se previa, por exemplo. Ao lado também um destaque importante do dia de ontem, cirurgia da primeira-dama é considerada excelente. Isso animou bastante o governador e todos os assessores, amigos e familiares da primeira-dama. A cirurgia feita no Hospital Albert Einstein foi considerada um sucesso. São esses os principais destaques
da edição de hoje do jornal A Gazeta. Muito bem, Daniel, obrigada aí pelas informações do jornal A Gazeta. Bom, e agora vamos começar falando sobre um assunto bastante polêmico. Tratamos muito dele aqui, né, professor, sobre Sim. a revisão geral anual. Porque a revisão geral anual tem que ter todos os anos, né, Daniel? Mal acaba uma discussão, estávamos discutindo aqui a RGA do ano de 2018 e agora volta a falar novamente sim, porque tem a peça orçamentária para tramitar na Assembleia Legislativa. O primeiro passo é a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, posteriormente tem a LOA. E aí, quem já se posicionou a respeito sobre a revisão geral anual foi o presidente da Casa, Eduardo Botelho. Vamos ouvir então o que ele falou a respeito sobre a RGA? Olha, eu defendo que a Assembleia aprovar. O que for aprovado aqui no plenário, se aprovar, por exemplo, o PDL, eu vou defender que se cumpra. É função regimental do presidente defender o que o plenário aprova. Então, se o plenário aprovar, eu vou defender que realmente seja cumprido. Mas aí o que acontece? O governador pode vetar, vai para o governo ou já é o projeto de decreto legislativo? Não, o projeto de decreto legislativo passa... não vai para o governo. Ele é feito e ele é assinado pela mesa diretora, pelo presidente, pelo primeiro secretário e passa a vigorar. É promulgado. É feito, na verdade, um decreto, é emitido um decreto pela mesa diretora, anulando, esse decreto é publicado. Fica como assim, um decreto tipo assim, a Assembleia Legislativa, cumprindo o projeto de decreto legislativo aprovado em tal, determina, anula sustos efeitos do decreto, do acordo número tal. É assim que funciona. E aí o governo, em tese, ficaria livre para fazer o pagamento. Com certeza. E aí como é que fazia essa discussão para isso avançar? Aí os deputados vão ter que fazer um novo movimento? Não, o RGA já é bem definido que só quem pode mandar é o Executivo. Tanto para os poderes, para o Tribunal de Justiça, para a Assembleia, só o Executivo pode. Isso é uma votação do Supremo, que eu até particularmente não concordo, mas é o que está valendo, que só ele pode mandar, se nós temos autonomia orçamentária, porque cada um não pode gerenciar o seu, mas o Supremo determinou assim, então nós temos que cumprir, é o que está valendo. Então é só ele que pode, nós não temos autonomia para isso. A única coisa que pode ter é conversas políticas, como tem tido sempre. Fora isso, nós não podemos fazer nada. Daniel, explica pra gente, olha só, esse posicionamento, essa explicação, ainda está cedo ou não é o momento mesmo mais apropriado? O Botelho está fazendo uma explicação bastante protocolar, né? Ele disse que o que for aprovado ali pelos pares, pelo plenário, ele vai ter que cumprir no legislativo. E por último, também destacou essa questão do decreto legislativo que não foi aprovado agora na Assembleia. Também suscitou bastante dúvida, porque a Assembleia não é ordenadora de despesa e também, de acordo com a própria PGE ou com algumas pessoas, alguns juristas, a Assembleia não teria esse poder de sustar ou de derrubar, né, uma decisão do TCE e criar essa despesa para o Estado, o RGA. Mas nós estamos falando de uma lei, né, de uma lei estadual aprovada e que prevê essa recomposição inflacionária para os servidores públicos, né, em relação às perdas que houveram ou que existiram no ano anterior, né. Então, a que estava em discussão sobre 2018 era de 4,19%. Mesmo essa não foi aprovada aqui na Assembleia. Fico imaginando a do ano que vem, se manter esse nível de inflação no país esse ano, vai ser acima dos 2 dígitos, 11%, 12%. E vai ficar mais difícil ainda, né, haver qualquer tipo de recomposição no ano que vem. Pelo que tem demonstrado a LDO, por enquanto as diretrizes orçamentárias para 2023, o Estado está prevendo uma arrecadação maior até o ano que vem, mas não prevê o pagamento da RGA. Tá certo, viu? Professor, quer falar sobre a RGA nesse momento? Ainda não? Vamos esperar, é apenas agora. Você que sabe. Não, manda ver, ué. Você tem aí uma carta na manga, por favor, mostre. Eu só acho que a Assembleia Legislativa continua criando resistência numa coisa que ela mesma provou em gestões passadas. Né? Não haveria necessidade nenhuma desse tipo de resistência com relação à RGA, uma vez que foi aprovada uma lei lá em 2017, justificando o pagamento para 2018 e as demais RGAs em conformidade com o que foi aprovado na própria Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso. Né? Você vê que na própria declaração do Eduardo Botelho,
ele fica pisando em ovos o tempo todo, tentando segurar a situação, porque ele realmente fica numa situação muito delicada. Ele não pode se indispor com os servidores públicos de um lado e, ao mesmo tempo, também não pode infringir nenhuma decisão tomada pelos seus pares dentro da Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso. O que eu acho que a Assembleia deveria fazer lá atrás, né, com os deputados? Primeiro, paga a RGA direitinho, como manda a lei, depois senta e discute um artifício, né, uma ferramenta para que se possa fazer essa revisão da própria RGA para os próximos anos. É isso que precisa ser feito, caso o governo entenda que realmente essa RGA causa um impacto muito grande no orçamento do Estado. Mas o que não dá é para você simplesmente atropelar algo que você mesmo aprovou. Né? Isso é de completa incoerência e abandono de uma coisa que é importantíssima, que é o bom senso. Quer dizer, não tem sabedoria, não tem proporcionalidade num raciocínio como esse, considerando que tem uma lei que foi aprovada lá atrás. Então, eu particularmente acho que a Assembleia não tem a necessidade nenhuma de estender tudo isso, que era um desgaste muito grande com o servidor público, completamente desnecessário, né? E agora, principalmente em ano da eleição, que é ruim para os servidores e é ruim para todo mundo, inclusive para os próprios deputados que são candidatos à reeleição. Muito bem, professor Haroldo, muito bem lembrado, viu? Gente, agora vamos mudar um pouquinho de assunto e já vou aqui deixar aquela dica para você, viu? O número do WhatsApp fica aí na tela para você caprichar naquele momento de interatividade. Os assuntos aqui tem também muitos hoje de ordem econômica e aí já viu, mexeu no seu bolso, todo mundo fica bravo. Você fica bravo quando mexe no bolso, né, Daniel? Não tem como, né? Professor, só também não é diferente, o orçamento né? já é apertado, você ainda vem de forma vertical muitas vezes, né? Com uma coisa que você não tem, que é intangível, aí realmente fica difícil, fica complicado. E você que está em casa também não gosta não que mexam no seu bolso, viu? Então, prepara aí, porque eu sei que você vai comentar aqui com a gente hoje, então fica aí o WhatsApp, também pode nos assistir pelo portal Gazeta Digital ou então pelo Facebook da TV Vila Real. E agora, nós vamos para uma participação ao vivo do repórter Antônio Carlos Silva, porque deve estar lá num posto de combustíveis e vai contar pra gente. Oi, Antônio, ouvi dizer por aí que em alguns estados já se torna mais vantajoso o abastecimento dos veículos com o etanol. Será que Mato Grosso está integrando esta lista aí? Conta pra gente, Antônio. E os preços, como estão aqui? Bom dia, Luciana, Haroldo, Daniel, e você acompanha a notícia de frente. Felizmente, Mato Grosso, sim, figura entre os 4 estados onde o etanol está mais em conta do que outras regiões do país. E naquela continha em relação ao preço da gasolina também está mais em conta. Vamos a esses números então. Segundo o levantamento da ANP, Agência Nacional do Petróleo, na última sexta-feira, dia 10, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e São Paulo são os estados. Primeiro vamos falar do preço da gasolina, porque aí, para a gente ter a noção do preço do etanol. Nesses 4 estados, só vou citar o caso de Mato Grosso. A média do preço da gasolina aqui, R$ 7,04. Nesse posto que a gente está aqui em Cuiabá, pedi para o Marcos Xavier mostrar agora, está a gasolina comum, R$ 6,99. A aditivada passa, inclusive, dessa média nacional. Está 7,09. Média nacional da comum, 7,04. Mas aí a ANP fez um levantamento, então, respondendo a sua pergunta, Luciana, sobre o etanol. E aí esses 4 estados, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e São Paulo, estão com preço mais em conta em relação ao etanol, comparando com o restante do país. Vamos lá, então. Minas Gerais, litro de etanol, R$ 5,12. Goiás, R$ 4,92. Mato Grosso, R$ 4,87. E São Paulo, R$ 4,65. Nesse posto que a gente está aqui na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, a avenida do CPA em Cuiabá, o etanol está R$ 4,79. E aí, para saber se o etanol compensa ser abastecido no lugar da gasolina, tem aquela continha tradicional, né? Pega-se o preço da gasolina, divide-se pelo preço do etanol. Se o resultado da conta der menor que 0,7, compensa sim abastecer com o álcool. Lembrando que em termos de rendimento do veículo, aí a conta é diferente, né? Porque a gente sabe que 1 litro de etanol, a gente consegue percorrer 9 quilômetros. Já com o da gasolina,
14 quilômetros. Luciana, Haroldo, Daniel e a você que acompanha a Notícia de Frente, até daqui a pouco. Até daqui a pouco com outras informações, viu, Antônio? Obrigada. Olha, a gente tanquear continua não sendo fácil, viu? Mesmo com essa vantagem aí no momento, né, de optar pelo etanol, porque olha o preço estampado aí na tela pra gente. O etanol a R$ 4,79, enquanto a gasolina aí quase R$ 7,00. Então faz uma diferença sim para o bolso, né? Vamos lembrar aqui que durante o período da pandemia, o etanol estava na casa dos 2,80, lembra disso? É. Parece que faz muito tempo e não faz, gente. Há um ano e meio, nós encontrávamos o etanol custando isso, né, Daniel? Verdade. Houve período até de R$ 2,20 o litro do etanol. E agora o Antônio trazendo as informações que alguns estados, pelo menos, né, há mais vantagem em abastecer com etanol. Agora, professor, nós sabemos que o preço dos combustíveis, os preços acabam impactando na formação de preço de muitos outros produtos. É por isso que nós estamos vivendo aí num período inflacionário, porque afinal de contas, o que ainda continua muito oneroso, além do etanol, da gasolina, também o óleo diesel. E por isso que está tramitando no Senado o projeto que traz um teto para o ICMS da ordem de 17%. Ou seja, isso já foi aprovado ontem no Senado. Isso. Vou trazer aqui o placar. 65 votos a 12. Isso eu vou reiterar aqui que pelo menos 3 senadores por Mato Grosso também votaram a favor desse texto base de limitação do ICMS dos combustíveis. Nós temos então o Wellington Fagundes, nós temos o Fábio Garcia, nós temos a Buzzetti, acabou de ocupar a vaga no Senado. E aí a Margarete Buzzetti, então, o Fábio Garcia, o Arthur Fagundes aprovaram, mas ainda não é o fim, porque o texto volta para a Câmara. Para fazer algumas correções. Né? Exatamente, aí depois segue para a sanção. Mas olha, vou antecipar aqui, viu, professor? Já tem muitos governadores, Brasil afora, chorando. Já estão trazendo cifras aí altíssimas de perdas que terão. Essa é uma cartada do governo federal para tentar conter exatamente essa hemorragia, né, que nos atinge já há alguns meses com aumentos consecutivos do combustível no país, o que prejudica, de um lado, o trabalhador, sem dúvida alguma, porque absolutamente tudo que a gente compra aumenta, considerando que o nosso país é um país eminentemente rodoviário, e do outro lado, politicamente, o próprio governo federal. Ele sabe disso, né? Ele sabe que a reeleição do presidente Jair Bolsonaro está diretamente atrelada às questões ligadas à economia, e sempre foi assim. Se a economia vai bem, o presidente vai bem. Nesse exato momento, nós temos uma semana completamente, normalmente esvaziada, porque é uma semana de feriado, quinta e sexta-feira, uma votação importante e, sobretudo, uma vitória do governo federal. Por quê, professor? Porque o governo federal conseguiu mobilizar os seus pares, né, os seus deputados federais, os seus senadores, no sentido de realmente aprovar essa alíquota de, no máximo 18% para combustíveis, transporte, comunicação, considerados essenciais. E é claro que os governadores arrepiaram. Aqui em Mato Grosso não foi diferente. Aqui, salvo engano, a alíquota do combustível é 25% da gasolina. Ele vai ter que custar no máximo 18%, essa alíquota do combustível, e certamente vai fazer a diferença na ponta. O que está criando, segundo o próprio orçamento, e é capa do jornal Gazeta de Comunicação, um déficit de R$1 bilhão em suas receitas. O que precisa acontecer daqui para frente? Só uma ação conjunta entre governos, governo federal, governo estadual, para que realmente nós possamos conter esses aumentos consecutivos que estão impactando diretamente a vida do trabalhador. Não existe outro caminho, considerando que uma intervenção na Petrobras também é quase impossível, ou pelo menos, às vezes que fizeram, não surtiu efeito, considerando que a própria Petrobras tem regras claras e os seus acionistas sabem muito bem por que investiram na Petrobras e querem cada vez mais dinheiro, é isso que eles querem. Então não dá para mexer ali. Daria para mexer com uma parte da União, que é uma parte considerável, mas o governo não entendeu dessa forma. Entendeu que numa ação vertical, os governos deveriam realmente abrir mão de determinada receita para poder atender a questão dos combustíveis, de transporte e tudo que impacta na vida do trabalhador. Eu, particularmente, acho que surtirá efeito a médio prazo e espero que realmente tenha um efeito claro isso aí. Importante ressaltar que Mato Grosso, muito diferente de outros estados, né, tem a sua receita, tem a sua saúde financeira ótima.
Porque um Estado que tem hoje uma arrecadação acima de 30 bilhões, com capacidade de investimento de 15% desse valor, realmente, né, vamos conversar. Eu acho que o governo Mauro Mendes, ele deixa de ganhar R$1 bilhão, deixa de ganhar. Ele não perde, ele deixa de ganhar porque ele pode exatamente devolver à sociedade, para as pessoas, uma condição melhor de vida, na medida em que ele abre mão de um valor considerável de R$1 bilhão. Eu acho que a mentalidade do governador Mauro Mendes e do governo tem que ser exatamente essa, não é no sentido de perda, né? Mas de contrapartida, devolver à sociedade aquilo que sempre foi dela. Olha, professor, muito bem colocado. Eu até vou perguntar aqui aos senhores, quando foi que o Brasil, Daniel, permitiu que nós tivéssemos impostos tão onerosos assim? Porque é muito bonito no discurso dos nossos representantes quando eles dizem, olha, todo mundo precisa cortar na carne. Todo mundo quem? Todo mundo é a população, né? Não todo mundo, incluindo aí os poderes. Nós sempre falamos aqui, professor, das regalias que sobram aí para todos os poderosos, todos aqueles, Daniel, que decidem pela nação, os norteadores. Só que aí quando é para cortar na carne deles, aí os discursos acabam sendo inflamados e não pode. Agora imagina você, é um momento muito propício mesmo para uma reforma tributária, Daniel, porque nós estamos discutindo aqui de tributos da ordem aí superior de 27%. Que é isso, gente? A composição de um preço, coisa absurda, de qualquer coisa que tem aí 30% praticamente do peso da tributação. É oneroso demais para a população. E aí, por que nós temos essa manchete no jornal A Gazeta, que o governo de Mato Grosso está chorando aí perder R$1 bilhão por conta do combustível? Porque a gasolina hoje, Daniel, é 23%. Isso com a redução que o governo de Mato Grosso trouxe a partir de janeiro deste ano, não foi isso? Então, ou seja, está chorando aí uns percentuais. Olha o quanto a arrecadação com imposto ele realmente é impactante. E aí, não dá para arcar com isso não, mas a gente pode arcar com isso, Daniel? Pois é, a questão central é essa. Quem dera a população também tivesse benefício de ser compensada, né, por impostos que não têm contrapartida no serviço público, né, que é o que acontece todos os dias. O brasileiro paga muito imposto, impostos variados, né, em nível municipal, estadual e federal. E parte muito pequena de todo esse pacote tributário volta em benefícios para a própria população, né? Agora, o que os estados estão pedindo é isso aí. Olha, a gente vai deixar de ganhar, na verdade, aqui em Mato Grosso, por volta de R$1 bilhão, pode até passar de R$1 bi, apenas com o setor da energia seria quase 500 milhões, de acordo com as previsões da Secretaria de Fazenda do Estado, e por conta disso os entes federativos, os estados estão sentando com o Supremo, que paralelo a esse projeto de lei, existe uma PEC dos combustíveis. E é nessa PEC dos combustíveis, com a intervenção também do STF, que os estados estão tentando conseguir a garantia de compensação, né, que o governo federal compense essas perdas. Né? Ontem houve uma reunião entre os governadores e o ministro do Supremo, André Mendonça, e ele deu um prazo apenas de 24 horas para que a União se manifeste sobre isso, né? O que os estados estão querendo? Que haja garantias desse rombo que vai ser aberto aí, dessa perda de arrecadação, ou melhor dizendo, esse dinheiro que vai deixar de entrar nos cofres públicos dos estados, né? Que aí então o governo federal vai ter que mostrar um plano de onde vai tirar esse dinheiro para compensar as perdas dos estados, algo que não vai ser muito simples não, porque, por exemplo, o governo federal não tem demonstrado capacidade financeira sequer, por exemplo, para conseguir dar o reajuste aos servidores federais. Ontem o presidente Jair Bolsonaro já confirmou que não vai existir isso, e muito menos para conseguir lançar a mão de algum fundo que equalize a paridade aí, os preços da Petrobras, e segure essa escalada de preços. A grande questão que a gente vai ter que observar é que se apenas com a redução do ICMS nos estados e o governo federal zerando o PIS, COFINS, se essas manobras vão ser suficientes para abaixar de fato mesmo, ali na bomba, o valor do combustível. Porque a gente sabe que o combustível, o petróleo está atrelado aí a questões internacionais, a taxa de câmbio. Então a gente vai ter que ver, o consumidor vai ter que ver para quê? Crer, né? Depois de todos esses movimentos aí que tem feito em Brasília, se de fato realmente
ali o motorista, a pessoa que tem o seu carro, sua moto, vai conseguir ter esse benefício na bomba. Só uma complementação, Daniel. Você fez uma afirmação, qual será a contrapartida, né? Na cabeça do Paulo Guedes já teve. Já teve a contribuição do governo federal. Sabe quando? Na pandemia. Inclusive, a própria declaração dele diz o seguinte: nós ajudamos muitos estados, né, com muito dinheiro enviado para os estados por conta da pandemia. E os estados ficaram ricos. Paulo Guedes. Ficaram ricos, pagaram as suas contas, né? Agora é a hora dos estados contribuírem. Contribuírem aceitando exatamente essa determinação do governo federal. Isso não sou eu que estou dizendo, o próprio ministro deixou claro isso, né? Então, assim, no caso de Mato Grosso, né, eu acho que a situação não é tão desconfortável assim como alguns outros estados aí, que realmente a situação é muito mais difícil em que uma ação dessa, porque o que os governadores alegam é o seguinte: não houve estudo prévio por parte do governo federal com relação a essa redução de ICMS e o impacto disso nos estados, né? Mas isso aí é o próprio os governos precisam... Mato Grosso tem um excesso de arrecadação. Um excesso de arrecadação, né? A situação uma é muito para diferente. Poder realmente exatamente. Tampar esse buraco. Né? Eu Mas acho. É claro que não vai querer gostar, ele não vai gostar de deixar de ganhar ainda mais. Exatamente, até porque houve até uma queda de braço também em relação a de que forma, né, esses estados seriam compensados, Daniel. Isso. A compensação. Houve até uma proposta que eu particularmente acho que não existe possibilidade, de atrelar a questão da Eletrobras com isso, né? Da privatização da Eletrobras. Boa parte do lucro que vai ser feito vai ser gerado com esse processo de privatização seria transferido, o que eu acho que não vai acontecer, até porque um processo de privatização de uma estatal desse tamanho demora muito tempo. Né? Não vai ser esse ano, não vai ser feito a toque de caixa. Olha só, para a gente encerrar aqui esse assunto, até porque ele vai continuar tramitando aqui, porque como já explicamos, né, saiu do Senado agora por 65-12 com esse placar, volta para a Câmara e depois já para a sanção. E com certeza nós vamos trazer aqui outros desdobramentos, tá? Agora, só para a gente entender direitinho, porque ventilava-se no passado que era um projeto do senador Fábio Garcia, mas aí ele teve emendas rejeitadas, tá certo? Eu vou trazer aqui para que a gente possa entender, não ficar nenhuma dúvida. As duas emendas apresentadas pelo senador Fábio Garcia ao PLP 18 foram rejeitadas pelo Senado. As emendas tinham o objetivo de manter o etanol mais competitivo que a gasolina e, por isso, estabeleciam o teto de ICMS ao etanol em 12%, além de isenção de PIS e COFINS, que são os impostos federais, tá? E atualmente o ICMS do etanol em Mato Grosso é de 12%, a gasolina é de 23%. É por isso que o governo está chorando, tá bom? Porque vai cair aí para 17%. E se o PLP tivesse sido aprovado, junto com as emendas do Fábio, o imposto cairia de 11%, no caso, o do etanol, e 17%, respectivamente, tá certo, gente? Bom, mas amanhã a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Vamos ouvir agora uma declaração do presidente do Senado, porque ele começou a falar um pouquinho mais sobre reforma tributária. Vamos ver. Não é possível que nós convivamos com uma realidade que todos nós aqui unanimemente reconhecemos e confirmamos de que o nosso sistema tributário é caótico, é ruim, é fantasmagórico, é inibidor de investimentos e não sejamos capazes de mudar essa realidade por conta de poucos e menores interesses. Que de fato há um dogma na política, infelizmente, de que em ano eleitoral não se consegue fazer grandes reformas, o que dirá a maior e mais complexa reforma, que é a reforma tributária. Eu reconheço as dificuldades, mas nós não podemos nos render e não podemos jogar a toalha e dizer que a reforma tributária não vai sair. Olha, professor, discurso lindo, maravilhoso. Né? Deveria ser exatamente assim como ele está dizendo, em ano eleitoral, como não ter grandes aprovações, grandes intervenções, mudanças estruturais na política. Isso é que o brasileiro cobra, mas na prática sabemos que não é assim que acontece. Não dá para chamar o que está acontecendo de reforma tributária. Nada disso. Olha, e o mais interessante é o seguinte: ele utilizou vários termos para nomear ou qualificar ou desqualificar a questão da tributação em nosso país, mas ele não falou a coisa mais importante, né? A tributação em nosso país ela é absolutamente injusta e aumenta a injustiça social e aumenta a desigualdade social em nosso país. Por quê, professor? Porque é simples, o raciocínio é simples, você vai entender.
Se você pegar, por exemplo, hoje um barão do agronegócio que ganha 200, 300, 400 milhões por mês e um professor que ganha R$ 2.300 por mês, ambos, quando vão ao supermercado, pagam o mesmo imposto no quilo do feijão. Você acha que isso é justo? Absolutamente injusto. Quem tem mais, por quê? Porque a tributação é feita em cima do consumo. Você compra arroz, você paga, você compra água, você paga, você compra papel, você paga, você compra celular, você paga. Tudo em cima do consumo, dos produtos que estão ali. Está errado. Tem que ser feito pela propriedade. Quem tem mais, paga mais, quem tem menos, paga menos. Aí a gente começar a criar uma situação um pouco mais equilibrada, do ponto de vista de justiça social e de desigualdade social. Então, o problema está na gênese, no processo da tributação em nosso país. Outros países já desenvolvem isso, países mais justos, né, do ponto de vista social, já desenvolvem a tributação pela propriedade há muitos anos. Há muitos anos. Tanto é que o Barack Obama nos Estados Unidos queria ainda reforçar ainda mais isso aí com relação à tributação em cima de grandes fortunas. Mas aqui no Brasil não. Aqui no Brasil, o cara tem um carrinho velho, entendeu? Ele paga IPVA do carro dele com sacrifício, rapaz. Mas o cara que tem uma lancha que custa R$2,5 milhões, que está lá no Lago de Manso, não paga nada. Você está entendendo? Só que justiça, é isso? Você acha que isso aí não é uma injustiça? Igual a esse exemplo que eu estou dando para vocês, existem vários exemplos. Então, quer falar sério, não é falar da boca para fora, né? Porque ali ele fala lindo, ele está ali no Senado, fala para os seus pares, né? Tem que falar de forma clara e ser justo com a sociedade e transparente para a sociedade saber exatamente onde é que está o problema. O problema está na mão de vocês e são vocês que resolvem isso aí no Congresso Nacional e no Senado. Simples assim, não tem outra saída. Agora, se tem vontade política para fazer, aí é outra conversa. Todos sabem que essa discussão e a reforma tributária é uma das prioridades no país, mas isso rende voto em ano eleitoral? Não. Então, não vai para frente. Esse texto aí, essa proposta já foi meio que engavetada esse ano. Não vai ser retirada de lá, né? Quem sabe o ano que vem, né, volte a tramitar no Congresso. Isso também vale ali para o Paulo Guedes, o ministro da Economia, que quando entrou aí no cargo também, entre as metas dele era conseguir fazer valer uma reforma tributária. Vai fechar o mandato sem ter conseguido. Muito bem, Daniel, obrigada pela sua avaliação. E agora, gente, chegou o momento da interatividade, viu? Vamos começar com as primeiras mensagens, então, desta terça-feira, 14 de junho, vamos lá. Bom dia, bancada. Combustível aumentar de novo? Não, é a redução, viu, dos impostos. Sem novidade. O povo paga altos impostos para bancar privilégios de políticos, de presidente. Senadores, deputados, governadores, prefeitos, vereadores. Quanto maior imposto, mais dinheiro para eles farrearem. E nós, o povo, cada vez mais pobre. E não se vê nenhuma atitude federal ou estadual para mudar este panorama. Bom dia, bancada. São poucos, bem poucos, os governadores que pensam na população. Só lembrar dos desvios do dinheiro da pandemia, podem falar o que quiserem. Ele não é um anjo, mas quer muito bem ao país e ao seu povo. Jair Bolsonaro. Rezo para que ele tenha a oportunidade de governar por 4 anos, pois isso não foi possível. Pandemia, guerra, país quase quebrado com o rumo do PT. Bom dia, bancada. Vocês creem realmente que esta medida eleitoreira do governo federal em relação ao ICMS e ao zerar os impostos federais sobre o petróleo vai chegar até nós? E se chegar, quem garante que após outubro não voltarão em dobro? É o Ivan do Cospó aqui, bem descrente. Bom dia, bancada. Mais uma vez o governo vai jogar a responsabilidade dele para os governadores e população. Campanha eleitoreira, 6 meses e, na verdade, não vai surgir efeito nenhum. O povo precisa de alívio no bolso. O governo federal fez a parte dele. Estamos vivendo em um estado que só coleta o dinheiro do povo. O governo tirou todos os impostos federais e ainda vai bancar tudo para os estados que baixarem além dos 17%. O povo merece respeito. Bom dia, bancada. Um prazer assistir vocês logo cedinho, informando e questionando os principais assuntos do dia em nossa cidade, no estado de Mato Grosso. É o Elias Gomes, do Novo Paraíso. Obrigada, Elias. Bom dia. Vamos para mais uma mensagem aqui, gente. Bom dia, bancada. Acho que estamos ferrados.
Ontem fui à farmácia, o remédio que paguei R$70 o mês passado, ontem paguei R$103. Eu tomo 2. É um absurdo que o presidente não faz nada para ajudar e ainda autoriza o aumento dos remédios. Estou com muito medo. Está assustador o preço dos remédios. Não sei onde vamos parar. Sei que vão pensar pegar no SUS, só que esses remédios não são distribuídos pelo SUS. E a Divina de Rondonópolis lamentando aqui o preço dos medicamentos e também o reajuste que foi autorizado pelo próprio governo. É verdade, isso aconteceu no mês de março. O reajuste passou aí dos 11%. Dói no bolso de todos aqueles que precisam de medicamentos. E a gente nunca comprou tanto medicamento, né? Verdade seja dita, né? Meu Deus do céu. Ir à farmácia virou já um roteiro praticamente turístico de todos nós. Ela citou a questão do SUS. Existe a farmácia de alto custo, né? Que existe justamente para isso, para fornecer de forma gratuita remédios que têm um valor muito mais alto e são para tratar doenças mais graves. Mas realmente essa lista também tem muitas carências, né? Existem muitas enfermidades que realmente, como a Divina disse, o SUS não cobre, né? Não prevê a entrega desses medicamentos para a população. Vamos aqui para a última mensagem. Olha, um recorde, viu? Obrigada pela sua participação. Bom dia, bancada. Governadores reclamando que vão perder receita, mas é brincadeira. Estados encherem seus cofres nos últimos 2 anos e agora que um pequeno desconto para a população, aí já calculam o prejuízo. E outra, nada contra a primeira-dama, mas quando ela foi para o hospital mais caro do país, ela só assinou embaixo que a saúde pública de Cuiabá, em Mato Grosso, não é excelência, que seu marido prega. E aí o SUS passa por triagem, anda na cidade toda à procura de vagas. Me ajuda aí, Brasil, eu, Ivan, aqui. Gente, assim, nós sempre, né, vamos ser transparentes aqui com a mensagem, porque ele colocou vários assuntos, né, e acabou chegando aqui na primeira-dama Virgínia Mendes, que fez uma cirurgia, graças a Deus foi um sucesso, ela está passando muito bem, mas é o que ele está dizendo, né? Olha, sempre que os poderosos precisam de saúde, eles não vão para o SUS, do qual todos eles dizem, olha, o SUS é uma maravilha, não é bem assim, né? Porque senão não precisaria da saúde suplementar. Mas enfim, esse aqui é um outro tema, a gente não vai nem incluir nessa seara aqui, tá bom, gente? Muito obrigada, foi um recorde de mensagens, muitas outras chegando aqui nesse momento e no decorrer do programa nós vamos trazer mais esse momento de interatividade, viu, gente? Olha só, o tempo avançou aqui, são 6h38, eu vou para um rápido intervalo e voltamos já já. Enquanto isso, ficamos com imagens, temos imagens aí da Marechal Deodoro, pertinho ali da rodoviária, o trânsito muito tranquilo ainda, 6h38, ficamos com esse céu belíssimo, cheio de nuvens, voltamos em instante.